Boa noite a todos, minhas irmãs, meus irmãos. É para mim um motivo de alegria mais uma vez estar aqui, essa casa que há anos nos acolhe, desde quando esta sede não estava nem construída, era lá na Intendente, e a gente sempre recebido com muito carinho por todos vocês. Meu nome é Felipe Wagner Simões de Almeida, eu venho da CERT, e em especial do Centro Espírita Irmão Erasto, que é aqui no norte da ilha, onde nós mais trabalhamos. Nós temos outro centro lá na Agronômica, lá próximo ao Morro da Cruz, na descida do Morro da Cruz, na rua Allan Kardec, que foi inclusive dado esse nome. Foi um projeto de um vereador que deu esse nome para felicitar a nossa atuação lá, né? Isso há uns bons anos atrás. E hoje nós estamos aqui como parte de um trabalho realizado aqui na casa, onde se fala sobre as leis morais. Quem já folheou o Livro dos Espíritos sabe que esse livro ele tem, na realidade, são 4 livros. Hoje em dia a gente fala 4 partes, mas na época que foi editado falava 4 livros, né? E o terceiro desses livros é uma parte muito importante que fala sobre as leis naturais, ou leis divinas, ou leis naturais, leis divinas ou leis morais. E nessa parte terceira se discorre sobre todas as leis. E por fim ainda se fala a respeito da questão ético-moral. Então, nós temos a lei, o capítulo 1 fala da lei divina ou natural, explicando, inclusive na questão 614, que fala sobre caracteres da lei moral. Kardec pergunta: que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, esta é a resposta dos espíritos superiores. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Aí Kardec emenda com uma segunda pergunta, 615, que ele fala: é eterna a lei de Deus? E a resposta: eterna e imutável como o próprio Deus. E, por fim, ele pergunta, na questão 621, ele pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos espíritos: na consciência. Então, a gente vê, já por esse primeiro capítulo, que as leis divinas, elas têm a regularidade necessária para que elas tomem todo o universo da criação de Deus. E quando é que a gente se infelicita? Quando, pelo nosso arbítrio, pela nossa vontade, nós nos afastamos das leis de Deus. E quando se fala da lei de destruição, que é lá o capítulo 6, é interessante que o codificador, na sua organização, ele coloca da destruição necessária e da destruição abusiva. Então a gente pode notar, já por esse título, a gente pode notar um entendimento que já vinha na razão do nosso codificador, de que a destruição, ela tem a sua necessidade, mas muito da destruição que nós sofremos por abuso. Então, quando ele coloca a destruição necessária em contraponto para a destruição abusiva, a gente já pode compreender que é da lei de Deus a destruição. Por quê? Porque a destruição, efetivamente,
é uma destruição para os nossos olhos limitados, mas ela nada mais é do que a transformação. A destruição é uma irmã gêmea. A lei de destruição é uma irmã gêmea da lei do progresso. Porque é através da destruição que se cria condições de um reavivamento, de um renascimento, de uma reorganização, de uma reestruturação, seja ela no âmbito material, seja ela no âmbito espiritual. Quando nós vivemos, como nessa atualidade nós estamos vivendo, situações complexas no que diz respeito à condução da humanidade em todo esse nosso planeta, é muito interessante que as pessoas acabam por ter ideias controvertidas e equivocadas em relação ao que está acontecendo. Isso não é privilégio desta atualidade, porque toda a humanidade, quando passou por grandes problemas complexos que atacaram a humanidade como um todo, sempre existiam aqueles que, por estreiteza de visão, acabavam achando que estavam vivendo o fim do mundo, quando na realidade não era o fim do mundo, era o fim do mundo da forma em que ele se encontrava. Ou seja, a destruição ela vem para criar uma nova condição existencial para a humanidade terrestre. Da mesma maneira, com absoluta convicção, a gente, olhando para todos esses astros que a gente enxerga no universo, que na verdade o que a gente enxerga é até bem pouquinho perante o tamanho que ele tem. Na verdade, sendo que a lei é uma lei única, imutável e eterna, em todos esses orbes, a destruição ela se faz presente em diversos momentos. Mas aí, pela falta de entendimento efetivo de como é o mecanismo dessas coisas, as pessoas se desesperam achando que estão diante do fim do mundo. Quando iniciou-se, no ano passado, esse ciclo epidêmico que se transformou num ciclo pandêmico desse vírus do SARS-CoV-19, a Covid, muita gente ficou muito alarmada e com medo terrível de morrer. E até hoje tem gente que se pela de medo de morrer, justamente apavorado com a destruição de si, quando na realidade é a destruição. Ela pode ocorrer? Pode, mas desse elemento corpóreo que tão necessário é para nós no aspecto do nosso poder de evolução, poder de progresso. Quando nós falamos do capítulo 6 da lei de destruição, na realidade esse capítulo, quando nos foi sugerido, nós tivemos que eleger algumas coisas desse capítulo, porque ele é um capítulo muito grande e coisas bastante fundamentais, bastante importantes. Só declinando, existe os temas dentro desse capítulo da lei de destruição. Destruição necessária e abusiva, que eu acabei de falar, flagelos destruidores, que eu acabei de dar uma passadinha por esse tema, guerras, assassínio, crueldade, duelo e pena de morte. Eu vou pedir licença a todos para eu só declinar algumas coisas sobre os dois primeiros, porque senão a gente sairia de um formato de palestra para virar um formato de seminário, né, Maria Rosa? Então, é melhor a gente restringir um pouquinho, mas discorrer um pouco mais aprofundadamente. Por que aprofundadamente?
A doutrina espírita, ela é redentora. Por quê? Pelo esclarecimento. Então, o que traz para nós, no rol das possibilidades, o entendimento mais aprofundado da doutrina, é um ferramental para nós enfrentarmos as crises, sejam elas de que âmbito. Hoje mesmo, nós tivemos praticamente um dia, desde manhã, com um atendimento fraterno virtual, com uma irmãzinha que estava numa grande dificuldade de sair de um estado de autocompaixão, se achando vilipendiada por conta do companheiro não estar compreendendo uma situação determinada lá. E aí a gente vê quão importante é a fé raciocinada que a doutrina nos traz. Porque parecia engrenagem de relógio quebrada. Então ela ia bem, chegava no momento, caía de volta. Dali a pouco chamava a gente de novo. Ia bem, chegava no momento, caía de volta. Mas aí, agora, mais pro final do dia, eu estava indo lá no irmão Erasmo para pegar toco o telefone. Aí eu parei, aí conversei com ela, aí falei assim: olha, menina, vamos lá. Você já tem ferramenta suficiente para virar essa página. Vamos parar de ter pena de si mesmo. Levanta dessa cama, vai tomar um banho, se põe bem bonita, pega teu filho mais novo e vai passear, leva ele para tomar um sorvete, porque não dá. Até quando você vai querer ficar com pena de si mesma? Aí ela tomou um choque. E eu acredito que deu certo. Porque a gente, pela falta de conhecimento, a gente acaba criando armadilhas para nós mesmos. E quando se fala de destruição, de lei de destruição, é muito perigoso. Pela falta de conhecimento, a gente faz muita armadilha para a gente mesmo. E aí é perigoso a gente entrar no processo de desespero, de desesperança, de falta de fé, de falta de automotivação, de baixa autoestima. Se nós compreendermos a complexidade que é a natureza humana, nos seus mais variados aspectos, se a gente for olhar a ciência dos homens, ela está pouco gatinhando ainda para compreender o cérebro. Mas já o que já se sabe sobre o cérebro, que perfeição de máquina que é o cérebro humano. Se a gente for olhar por outro aspecto, o aspecto psicológico, a profundidade do nosso inconsciente, com toda essa carga atávica que traz, um atavismo pessoal das suas muitas existências, com o atavismo social global da humanidade. Que coisa mais perfeita! E isso é uma máquina que vai ser destruída. Por quê? Porque nenhum de nós terá êxito em perpetuar a vida do corpo. Todos nós iremos ter um momento da falência total do nosso invólucro corpóreo, invólucro carnal. Então, a destruição, ela nasce junto com a criação. Então, quando a gente é criado no útero da nossa mãe, vem todo aquele processo de desenvolvimento. A gente nasce, a partir do momento que nasceu, já começa a morrer. É a realidade. Então, quando lá na pergunta, é muito interessante a gente observar
que a obra do Espiritismo é uma obra da ciência dos espíritos, mas ela teve, e não foi à toa que teve o seu codificador no nosso irmão Allan Kardec, porque ele tinha uma preciosidade em concatenar as perguntas que facilita muito para nós o entendimento mais aprofundado das coisas. Então veja que interessante. Na questão 728, ele fala assim: é lei da natureza a destruição? E a resposta: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Aí ele pergunta: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Ou seja, ele questiona os espíritos superiores. Deus deu aos seres um instinto de destruir? Como que duvidando olhando por cima, parece que está duvidando da capacidade do nosso Criador. Aí olha que interessante a resposta. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Todos nós somos instrumentos. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Ou seja, não só nós, a humanidade terrestre, tem a inteligência. O princípio inteligente criado por Deus, ele vem transformando o princípio material ao longo dos reinos, no curso dos reinos. Então nós temos a inteligência em forma bruta no mineral. Aí nós temos no vegetal essa inteligência sendo trazida como propriedades sensoriais da planta, que à medida que vai se aperfeiçoando, esse princípio inteligente ele já se expressa com maior vigor no animal. O instinto do animal, dentro da sua forma de agir, ele traz já uma elaboração mais refinada do princípio inteligente. E vai chegar, então, diferentemente do instinto, vai chegar, então, na inteligência humana, que já é uma elaboração mais apropriada do princípio inteligente, onde nós podemos exercer o livre-arbítrio. Podemos ter noção do bem e do mal, porque, como disse, tudo isso está gravado aonde? Na nossa consciência. E toda essa evolução, desde o mineral até a chegada do reino nominal, ela também está gravada nesses escafandros, escaninhos, melhor dizendo, que temos dentro do nosso inconsciente. E quando eles respondem dessa maneira, aí na pergunta 729, essa que eu coloquei era 728, ele pergunta: se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Ou seja, olha, se é importante destruir, por que a gente tem, os animais como um todo, e nós também temos o nosso sentimento de preservação?
A resposta: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Então é muito interessante porque a gente fala, já que a lei de destruição ela existe e é benéfica, tudo bem. Então, não vou tomar conta de mim mesmo? Não. Por quê? Porque quando a gente vem com um copinho, como um copinho de princípio vital. E à medida em que a gente, consciente ou inconscientemente, vamos exaurindo esse princípio vital através de atitudes, ações que não preservam esse nosso bem-estar, essa nossa saúde emocional, saúde em todos os sentidos, a saúde da mente, do corpo, do espírito, nós vamos esvaindo e vamos derrubando gotas desse princípio. Aí chega num determinado momento, a gente desencarna antecipadamente, fazendo o quê? Frustrar a nossa própria expectativa como seres imortais que somos espíritos e frustrar o nosso planejamento reencarnatório. É por isso, e não por outro motivo, que nós espíritas temos feito todos os anos, através da organização e orientação da Federação Espírita Brasileira, temos feito o programa de valorização da vida, onde a gente fala não ao suicídio, não ao homicídio, não às drogas, enfim. A gente trabalha esse tema por quê? Justamente porque quantos de nós acabamos por maus hábitos, por tendências perniciosas que a gente traz de outras existências, outras que a gente conquista nessa existência, a gente, vamos dizer, faz o papel do filho ingrato, onde a gente conquista o direito de tantos e tantos e tantos bilhões de espíritos querendo encarnar. A gente conquista o direito da encarnação e por uma série de situações que nós mesmos trazemos para nós usamos o livre-arbítrio no sentido da autodestruição. Aí, então, para que a gente siga um pouquinho mais no raciocínio, ele na pergunta 731, ele diz assim: por que ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes da destruição? Aí a resposta dos espíritos: é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Interessante, né? Então, convive, como eu disse há pouco, a lei de destruição é a irmã gêmea da lei do progresso. Então, convive as duas coisas justamente para o nosso autodesenvolvimento, para o nosso progresso. E aí ele pergunta: em seu estado atual, tem o homem o direito ilimitado de destruição sobre os animais? Aí ele diz assim: tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Então é muito comum, a gente recebe muitas vezes aquela questão: olha, eu tô parando de comer carne porque eu acho que a gente não deve destruir um outro ser vivo, um animal. Será que isso está de acordo com o Espiritismo? Ele mexe tem esse tipo de pergunta. Sim, se isso for no seu íntimo motivo de
transformação para melhor. E não se isso no seu íntimo for motivo de sofrimento injustificado. Por quê? Porque, como ele diz, o abuso é que é reprovável, como o abuso de qualquer coisa é reprovável. Mas se usa com parcimônia para o próprio sustento do corpo físico, se estamos nesse momento, o Emmanuel fala isso, sobre isso. Ele fala que há de chegar o tempo em que essa necessidade não mais acometerá a humanidade. Mas temos que chegar lá. Temos que ter legitimidade nas nossas atitudes. E aí, então, o segundo tema que eu fiquei de trazer, justamente sobre os flagelos, ele diz assim: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Flagelos é tudo aquilo que é bastante impactante, como problemas naturais, como tsunami, como terremoto e tudo isso, e nós podemos considerar um flagelo as pandemias também, porque eles falam disso também. Ele diz assim: com que fim? Os espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Já não disseram ser a destruição uma necessidade para regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. É que o nosso ponto de vista ainda é muito fraco. Aí lá ele termina assim ainda: essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, olha como é interessante. A humanidade teve, lá no meio da Idade Média, teve a peste negra, né? Que na realidade era a peste bubônica, a peste dada pelos ratos. Imagina o que era um burgo, o que era uma cidadezinha lá da Europa, no meio lá da Idade Média. Aquilo era um esgoto a céu aberto. Por isso é que se desenvolveu essa peste. Na época, dizimou 1/3 da humanidade daquele setor. 1/3 da humanidade. Agora, como é que saiu a humanidade que restou? Saiu muito melhor da peste negra. Por quê? Medidas sanitárias importantes. Medidas sanitárias que fizeram com que muita coisa modificasse dentro das cidades nascentes. Na década de 20 do século passado, nós tivemos também dizimando aí muita gente, milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, o quê? A gripe espanhola. Como saiu a humanidade? Fortalecida. Porque logo em seguida se começou ao desenvolvimento de vacinas. Como nós sairemos dessa atual pandemia? Melhorados como humanidade. Eu lembro, a gente via reportagem que passava lá no Japão, e a gente, isso 5, 6 anos atrás, aí de repente via assim uma população andando e várias pessoas com máscara. Eles falam: nossa, coisa esquisita, né? Por que eles faziam aquilo? Porque eles já dentro da educação deles, quando eles estavam acometidos de alguma doença respiratória, eles botavam máscara para não contaminar os outros. E a gente achava um absurdo. Nossa, olha que coisa esquisita andar de máscara no meio da rua. Ou será que está doente? Será que está com uma doença que não pode pegar germe? A gente pensava uma série de coisas. E no fundo o que era? Era dessa maneira. Hoje em dia, nós vamos sair dessa pandemia com o costume de ter máscaras em casa, no carro e tudo mais. Se a gente sentiu uma leve gripezinha, nós vamos botar máscara. Por quê? Porque já ficou dentro do nosso entendimento
E assim, lavar a mão, higienizar artigos que a gente traz da rua, a humanidade melhora. Então, é a destruição trazendo progresso. Não é interessante? E como diz aqui, realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Aí ele faz a pergunta 738, mas eu vou já na item A da 738, e diz assim: mas nesses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo? Interessante, né? E dentre a resposta dos espíritos, eu vou só recolher um trecho bem interessante nessa resposta. Ele diz assim: os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam um mundo real. Esses, os filhos de Deus, e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Então, o que importa é que nós sairemos melhorados de todas as calamidades, como sempre ocorre, né? Aí ele cita um outro aspecto que eu quero destacar para vocês, que é o aspecto moral. Lá na questão 740 ele pergunta: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? E a resposta dos espíritos: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Então, veja que resposta reveladora dos espíritos superiores. Os flagelos servem para tudo isso, para a gente desenvolver a nossa inteligência. O pessoal que ficou desacreditando vacinas dizia assim: como é que pode? Uma vacina demora 5, 10 anos para ser desenvolvida, como é que vai poder desenvolver 2, 3 meses? Nós conseguimos. É a inteligência e a paciência e a resignação diante dos problemas. Nós todos não fomos convidados dessa forma impositiva, mas fomos convidados a exercer a paciência e a resignação. E todos nós, em vez de olhar o outro, né? Ao invés do egoísmo, o altruísmo. Alto vem de alter, que é o outro. Então, trocar o egoísmo pelo altruísmo. Tudo isso quem nos permitiu? A lei de destruição através dessa pandemia. Se nós olharmos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 5, o Espírito de Verdade, ele fala assim: chegastes ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. Esse é o convite, meus irmãos. Esse é o convite, meus irmãos, a esse trabalho dedicado na seara de Jesus. E para finalizar, eu trouxe aqui este livro, Amanhecer de uma Nova Era, que ele faz parte de um conjunto de 4 livros ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda ao nosso irmão Divaldo Pereira Franco. Então ele começou com Transição Planetária, depois veio esse, Amanhecer de uma Nova Era, depois veio Perturbações Espirituais e, por fim, recentemente, ainda dentro da pandemia, o
no rumo do mundo de regeneração. A gente poderia dizer que esses livros eles se encaixam. Então, quem gosta de ler, vale a pena ler, inclusive ler na sequência. E quem gosta de estudar, vale a pena fazer um estudo individual ou em grupo desse conjunto desses 4 livros. E lá neste livro, O Amanhecer de uma Nova Era, no capítulo 3, Planejamento de Atividades Espirituais, lá numa colônia espiritual próxima da Terra, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele participa de uma reunião onde eles vão falar a respeito da missão que eles teriam na Terra por conta de um grande cataclisma que foi o tsunami, né? E nós trouxemos ele aqui nessa parte 3, porque aqui ele diz assim, para a gente terminar essa nossa conversa. Opa, passou, está aqui. A gente marca e depois acaba se atrapalhando. Está aqui. Justamente para que a gente tenha noção de que não estamos sós. Então, eles recebem, nessa reunião, o mentor da reunião, o coordenador do trabalho, ele finaliza a reunião fazendo algumas considerações. E eu quero só aproveitar para finalizar um trechinho dessas considerações. Ele diz assim: neste grave período de transição planetária para mundo de regeneração, aperta-se o cerco do sofrimento às criaturas humanas, e os espíritos resistentes no mal percebem que não poderão continuar nas façanhas infelizes a que se entregam. Em consequência, enfurecidos e revoltados, agridem com maior ferocidade aqueles que se lhes emaranham nos ardis, como se esperassem driblar os planos divinos. Todo o planeta está envolto por dificuldades crescentes, decorrência natural da incúria, ou seja, da falta de cuidado, né? E do egoísmo da própria criatura humana ao longo dos milênios. Neste painel de desafios e padecimentos, a pátria do Evangelho, que é o Brasil, experimenta igualmente os efeitos danosos das desigualdades sociais, das minorias sofridas e abandonadas, da indiferença dos poderosos, da corrupção absurda e da indébita utilização dos recursos públicos que deveriam ser aplicados a benefício do povo necessitado. Então, minhas irmãs e meus irmãos, tenho certeza, nós não estamos remando contra a correnteza. Nós não estamos sós. Nós estamos na condição especial, que é uma condição que requer muito cuidado, muita atenção e muita oração, porque a humanidade ela sairá com o êxito desse processo, e essa humanidade que escolheu nascer e viver nesses tempos atuais, neste nosso Brasil, ela sairá exitosa desses momentos de dificuldades que nós temos passado. Porque é assim que Jesus, quando transplantou esta árvore bendita da Europa para o Brasil, que é a árvore de seu Evangelho através da nova luz trazida pela doutrina dos Espíritos, ele solicitou a Ismael que cuidasse de nós. Então Ismael, juntamente com toda a sua égide de espíritos trabalhadores incansáveis, tem nos auxiliado.
Nós é que precisamos, através das nossas atitudes e através da nossa reflexão e através da nossa oração, nos conectarmos a essa corrente do bem. E aí o desespero não vai criar lugar na nossa casa, a desesperança também não, a raiva também não, a desesperança também não. E um dia, quando daqui tivermos esgotado o nosso fluido vital e formos chamados pela providência divina ao retorno à nossa pátria espiritual, espero que todos nós tenhamos como olhar para trás e ter dentro de si o sentimento do dever cumprido. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos com suas bênçãos de luz, de paz, de amor e de harmonia. Agradeço de coração a paciência e a boa vontade com que me ouviram e desejo que tenhamos um final de semana pleno de boas realizações e a semana que se avizinha seja uma semana muito integrada ao espírito da caridade. Muito grato.